Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente aí agradecer mais uma vez aí a sua audiência, aos nossos espectadores, nossos clientes, nossos parceiros. Nosso vídeo tem feito sentido aí para muitos empresários. Hoje não vai ser diferente, a gente vai ter uma convidada mais que especial, a doutora Bárbara Pomé Gama, do escritório Dallazen Pessoa e Bresciani. Ela vai falar com a gente aqui um pouquinho sobre os aspectos da transação tributária. Empresas com muita dificuldade, que impostos em aberto junto ao governo, a gente vai falar tudo sobre isso na sequência. E antes de pedir para rodar a vinheta, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar um like, compartilha, para que esse tema aí, super interessante para empresas em dificuldade financeira, use a estrutura do planejamento tributário dessas negociações para que isso se perfaça no seu fluxo de caixa em prol do empresário, tá certo? Compartilha, se inscreva e dê um like. Até já. Roda a vinheta. É isso, pessoal. Voltamos aqui agora sim na companhia da doutora Bárbara Pomé Gama, do escritório Dallazen Pessoa e Bresciani. Ela que é advogada, formada pela FGV, especialista em direito tributário, com especialização no IBET, sobre questões de tributos, é especialista na área de longa data, parceira do escritório e também especialista pela USP. Então, seja muito bem-vinda, doutora Bárbara. Obrigada. Muita satisfação recebê-la aqui. Obrigado pelo convite. A gente vai falar sobre transação tributária, esse tema aí que é um pouco complexo, vejo poucos escritórios se especializando no assunto, mas que traz importantes benefícios aí para os nossos clientes, para os contribuintes em geral. Então, mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigada, Cleiton. É um prazer estar aqui hoje. Muito bom. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Vamos falar sobre a transação tributária instituída, sobre o contencioso tributário, todas as questões de empresas com dificuldades financeiras e dívidas com o governo. Fala um pouquinho para a gente, então, doutora, o que é exatamente a transação tributária? Tá. A transação tributária, Cleiton, ela veio desde 2020, quando a gente teve a lei da transação, como uma possibilidade de regularização de débitos tributários. Na verdade, ela está prevista no Código Tributário Nacional desde 1972, mas ela nunca havia sido regulamentada. Essa regulamentação só veio em 2020. E desde então, a gente tem visto, por parte da União Federal, né, então do governo federal e talvez para alguns municípios, uma vontade de permitir que os contribuintes regularizem os seus débitos através de um plano de pagamento, né, de um plano de pagamento criado juntamente com o governo, que funcione para aquele contribuinte. E a nossa modalidade mais recente é essa que foi publicada agora em janeiro, que ficou conhecida como o Refis Zero do Haddad, mas que na verdade é uma transação, um programa de redução de litígio fiscal. Ou seja, foi instituído em janeiro, então recente, né? Saiu do forno agora, muito bom. E é especificamente para a empresa que esteja em litígio tributário, doutora? E adicionalmente a essa pergunta são débitos federais e débitos inscritos ou não necessariamente eles devem estar lá na procuradoria? Tá, essa é uma pergunta muito importante, porque às vezes os contribuintes ficam na dúvida se aquele programa específico vale para eles ou não. E aqui no programa de redução de litígio zero, na verdade, a gente tem duas vertentes. A primeira é para o contencioso administrativo. Contencioso significa débito discutido, então não é apenas para débito declarado e não pago. Devo, não nego, pago quando eu puder, não entra aqui. Entra aquele débito que você já discutiu, você fez de repente uma defesa, ou então judicialmente, e aí pode ser tanto da Receita como o inscrito em dívida ativa até 60 salários mínimos. E você também pode colocar qualquer débito, mesmo não do contencioso, que já esteja na PGFN, ou seja, inscrito em dívida ativa, até esse limite de 60 salários. Uau, então uma super oportunidade. E o que difere essa transação instituída agora em janeiro de 2023, doutora, para os demais parcelamentos convencionais, entre tantos nomes, refis, PERTs, né, entre outros?
A primeira distinção importante é a aplicação de descontos no melhor cenário que a gente tem, que é para a empresa que teve muita dificuldade durante a pandemia, a gente fala de 65%. E outra diferenciação importante que muitos contribuintes estavam esperando é a oportunidade de utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL para pagar esses débitos. E esse tamanho do benefício, a doutora até citou aí 65%, então você vai trazer um case aí um pouquinho mais para frente, a gente estava falando aqui em bastidores, mas ele varia de empresa a empresa o tamanho do benefício, doutora? Sim, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, a gente tem maiores descontos e mais flexibilidade de pagamento para empresas que têm débitos de difícil recuperação. Ou seja, empresas que estão no contencioso há mais de 10 anos ou que têm débitos inscritos em dívida ativa há mais de 15. Então, são realmente débitos mais antigos, mais questionados. Mas, para empresas que têm débitos mais recentes, a gente também tem opções com descontos um pouco menores. Perfeito. Bom, e aí eu imagino que aqui é o diferencial do escritório, né? De você fazer a análise financeira, o expertise nesse assunto, de estar fazendo essa tratativa junto ao órgão, acho que é todo o diferencial. E qual que é a importância, doutora, do parceiro contábil nessa negociação junto ao ao órgão do governo? Cleiton, na verdade, a gente depende totalmente das informações contábeis do cliente. A gente precisa entender se aquele cliente efetivamente tem dificuldades financeiras, se não tem, onde está esse débito, se o débito está no CARFES, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, se já está na Procuradoria, e tudo isso a gente vê junto com o contador. Por quê? Porque antes da gente seguir com a adesão, antes da gente seguir com o programa, a gente faz uma simulação. A gente mostra para o cliente, é claro que a gente não consegue ter certeza, mas uma simulação muito fidedigna dos cenários que podem acometê-lo depois dessa adesão para que ele possa decidir. Por exemplo, recentemente a gente teve um cliente que chegou com um hotel fazenda, que na verdade eram duas irmãs, elas já não tinham mais discussão, elas já estavam com esses débitos na última instância administrativa ali, só fugindo, né, tentando manejá-los, e a gente conseguiu uma redução de 1 milhão, dentro de um débito de 1 milhão, uma redução de quase 700 mil. Então a gente chegou aí num limite muito próximo do desconto máximo. Uau, que baita case, né? E aí, e quais débitos podem fazer jus a essa negociação, doutora? A gente está falando aqui de todos os débitos federais, né? Então, especialmente aqueles que estão na Receita, como a gente já mencionou, questionados. Então, se já você apresentou qualquer tipo de recurso, ótimo, esse débito está dentro. Se é um débito que não tem esse questionamento, mas que está na Procuradoria, ou seja, já foi inscrito em dívida ativa e é do pequeno, né, contencioso de pequeno valor, até 60 salários mínimos, a gente também consegue fazer essa transação. Perfeito. Então, os percentuais em relação à redução, a gente viu que é variável, vai variar de caso a caso. No entanto, a questão de parcelas, ela já é pré-fixada dentro do acordo ou também pode variar caso a caso, doutora? Esse acordo, ele tem um número de parcelas menor. O melhor cenário com o maior número de parcelas são 9 parcelas. Mas por quê? Porque a gente tem um desconto significativo e lembre-se, a gente tem uma amortização ainda mais significativa com o prejuízo fiscal. Então, se você já tem desconto, tem o prejuízo, o restante nós ficamos com um número de parcelas menor, já previamente estabelecido no máximo de 9. Perfeito. E aí, no caso, vamos imaginar que a Procuradoria, ou melhor, o órgão, né, do governo, ele retorna com esse acordo com o entendimento dele ali, uma composição, e a doutora entender que não é satisfatório para o cliente. Há uma possibilidade de readequar essa operação? Com certeza. A gente vai fazer todo um estudo para já apresentar para a Procuradoria aquele cenário que a gente entende que é o melhor para o cliente, mas que também é factível para a Procuradoria. Não adianta a gente apresentar alguma coisa que não vai ser aceito, que está muito fora da realidade e prejudicar no final o cliente. Então a gente faz sim essa verificação e a gente negocia para fechar o melhor acordo possível. Bom, perfeito. Então a gente caminha aqui para as considerações finais. Eu acho que foi muito produtivo, objetivo, e é assim
que os nossos espectadores entendem que é o melhor, né? A celeridade aí das informações e a objetividade. Eu gostaria de agradecer muito aqui a sua presença, o aceite do nosso convite. Espero termos mais conteúdos aqui a respeito de um tema aqui que traz muita oportunidade. Então, mais uma vez, obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, espero que tenha ajudado a fazer alguns esclarecimentos. Perfeito. E se você aí se enquadra nessas questões, essa dificuldade de adequar sua operação de débitos com o governo, nossos contatos estarão aqui. A LP está à sua disposição para tratar essas questões, para fazer uma análise prévia da sua operação e, quem sabe, aí adequar essa dívida junto ao governo. Os nossos contatos estão aqui. Compartilhe, se inscreva e dê um like aí. E até a próxima.